Olha, por décadas, os cientistas achavam que sabiam a idade dos fósseis de dinossauro. Mas e se eles estivessem errados esse tempo todo? Uma nova tecnologia promete reescrever a pré-história. E a resposta que ela traz é, para dizer o mínimo, surpreendente. Dentro deste ovo fossilizado existe um relógio. Um relógio que os cientistas até agora não conseguiam ler. O segredo dele ficou escondido por milhões de anos, só esperando a ferramenta certa para ser decifrado. Essa é a grande questão, não é mesmo? Como dá para ter certeza da idade de uma coisa tão antiga? A resposta está nos métodos que a gente usa há décadas e nos problemas que eles têm. Vamos começar com o que era, basicamente, um verdadeiro caso arquivado da paleontologia. A nossa história começa lá na China, com um verdadeiro tesouro de ovos de dinossauro. Só que tinha um problema que era bem frustrante. Apesar de terem os fósseis na mão, os cientistas simplesmente não conseguiam chegar a um acordo sobre a idade exata deles. Era um mistério que, olha, durou décadas. E isso nos leva ao verdadeiro desafio aqui: como medir o tempo com precisão? Para datar um fóssil, existem basicamente dois caminhos. O mais comum é a datação indireta, que analisa as rochas que estão ao redor do fóssil. Já a outra opção, que é muito mais rara e difícil, é a datação direta, que analisa o próprio fóssil. E essa diferença, ela é crucial. O problema do método indireto é que a margem de erro é gigantesca. Imagina só, a camada de rocha onde o ovo foi encontrado tem, vamos dizer, 80 milhões de anos. A camada logo acima pode ter 70 milhões. O ovo está em algum lugar nesse intervalo de 10 milhões de anos. É uma estimativa muito, mas muito imprecisa. Mas e se fosse possível perguntar diretamente para o fóssil a idade dele? A nova tecnologia permite exatamente isso. A técnica se chama datação por urânio-chumbo. Pense nela como um relógio atômico da natureza. Sabe, o urânio, que está presente nos minerais, ele decai e se transforma em chumbo num ritmo perfeitamente constante. Então, medindo a proporção entre os dois, a gente consegue calcular o tempo que passou com uma precisão incrível. O processo em si é fascinante. Um laser com uma precisão altíssima atinge uma amostra minúscula da casca e vaporiza os minerais. Aí, um aparelho chamado espectrômetro de massa conta os átomos de urânio e chumbo um por um, e a proporção entre eles revela a idade exata. É quase ficção científica se tornando realidade. E os resultados obtidos com essa técnica não foram só precisos, eles foram revolucionários. E aqui está a resposta que todo mundo esperava. O ovo de Xi'an tem 85,9 milhões de anos. Não é uma estimativa, é um fato, calculado diretamente do próprio fóssil. Só para dar uma perspectiva, isso coloca o ovo bem no meio do período Cretáceo Superior. Foi uma época em que o planeta estava passando por um resfriamento global bem considerável. Agora, pela primeira vez, temos um ponto exato de data dentro dessa linha do tempo gigantesca. O Xin Sheng, um dos coautores do estudo, resume a importância do feito. É a primeira vez que esse tipo de datação direta, super precisa, é feita numa casca de ovo de dinossauro. É um marco para a paleontologia. E as implicações disso são enormes. O paleontólogo Gunto Pali Prasada acredita que essa técnica pode finalmente eliminar as dúvidas sobre a idade de inúmeros outros fósseis, reescrevendo partes do que a gente sabe sobre a vida pré-histórica. Mas como em toda grande descoberta científica, sempre tem um debate. É preciso olhar para as letrinhas miúdas. A paleontóloga Susanna Maidment levanta uma questão crucial. Para que o método seja válido, é preciso provar que a composição química do fóssil não foi alterada ao longo de milhões de anos debaixo da Terra. Esse processo de alteração tem um nome: diagênese. É o que acontece com qualquer material que fica soterrado por eras. Água, pressão, minerais, tudo isso pode se infiltrar no fóssil e mudar a química dele. Se isso aconteceu, o relógio de urânio-chumbo pode de fato dar a hora errada. A equipe do estudo, claro, respondeu a essa questão. Eles destacam que as amostras estavam excepcionalmente bem preservadas, sabe? Sem deformações e numa área geologicamente estável, o que sugere uma contaminação mínima. Mesmo assim, eles concordam que mais pesquisas são necessárias para validar totalmente o método. Isso nos deixa com uma pergunta final, e que é fascinante. Será que estamos à beira de uma revolução na paleontologia?
Com a capacidade de datar fósseis com uma precisão sem precedentes, talvez a gente tenha que repensar tudo o que sabia sobre a era dos dinossauros. O tempo literalmente dirá.